vocês uma coisa. No ano passado, a mobilização dos sindicatos e dos movimentos populares, junto também com parlamentares de luta, né, Rogério, fez com que o Zema recuasse. De um dos governadores mais bem avaliados, sabe-se lá como, que disse que era, ficou escancarado que Zema é hoje uma pessoa muito mal avaliada, não grata por todos os servidores públicos de Minas Gerais, pela maioria do povo. E isso é uma conquista importantíssima dessa mobilização popular. Então eu queria só começar com uma salva de palmas para vocês, que realmente uma mobilização histórica. E eu venho dessa luta, né, gente? Eu venho de uma trajetória de movimentos populares, movimento popular de luta pela moradia. E a gente sabe que o nosso desafio ao construir o plebiscito popular e toda essa mobilização vai ser saber fazer desde o debate técnico, com números, qualificado, até o debate mais técnico também, mas assim, mais transparente para a população. E eu queria trazer um pouco o cenário do que a gente vive no nosso estado, a partir de um território específico da cidade que eu acompanho há muitos anos, que são as ocupações da Isidora. As ocupações da Isidora abrigam 10 mil famílias, cerca de 10 mil famílias, que estão há 10 anos sem saneamento básico, sem água e sem energia. Depois de 10 anos, agora começou a instalação desses serviços. A realidade desses territórios, que são territórios que estão constituídos por uma maioria de mulheres, pessoas negras, pessoas que estão na linha da pobreza ou abaixo da linha da pobreza, é conviver com esgoto a céu aberto, falta de água nas torneiras e acidentes cotidianos que vêm da ligação precária de energia elétrica. Nós estamos falando de um território, gente, que está na cidade que tem o terceiro maior arrecadação do Brasil. Não justifica uma cidade rica como Belo Horizonte, um estado rico como Minas Gerais, ter durante 10 anos qualquer família que seja sem água na torneira por dias, que é o que acontece nesse território. Das vítimas do desinvestimento público. Mas um deles, eu não esqueço, João Vitor, em 2020, morreu na ocupação Vitória, atropelado por um caminhão-pipa. Caminhão-pipa caríssimo, que os moradores fazem vaquinha para poder trazer, para encher as caixas d'água da comunidade. A morte do João Vitor, a gente falava, não foi um acidente, não foi uma fatalidade, ela é um crime da negação do direito fundamental à água a uma comunidade inteira. E não só uma comunidade inteira, a uma classe inteira. A classe trabalhadora, o povo negro, o povo periférico, o povo que constrói essas cidades e todo dia de manhã pega um ônibus precário para poder construir as riquezas do estado de Minas Gerais. A morte do João Vitor foi um crime. E em 2023, gente, 3 anos depois da morte do João Vitor, a gente viveu um outro cenário que nós debatemos muito com o Sindágua. Uma verdadeira crise de desabastecimento no estado de Minas Gerais. 80 cidades ficaram sem água no meio da maior onda de calor presenciada nos últimos anos. A falta de água, que aliás está diretamente atrelada à mineração, como ela aconteceu naquele momento pela injustiça urbana e desinvestimento. 80 cidades ficaram sem água, bairros que têm UPA, creche, presídios, ficaram sem uma gota, às vezes por mais de uma semana. No dia 17 de novembro, os moradores de diversos desses territórios estavam de novo fazendo vaquinhas para comprar caminhão-pipa. Vaquinha para comprar caminhão-pipa, gente. É grave.
E nesse mesmo dia, 17 de novembro, como bem denunciou os trabalhadores, a Copasa distribuiu lucros extraordinários para os acionistas, na ordem de 372 milhões de reais, que somando aos lucros que ela já tinha distribuído, deu 760 milhões de reais de lucros distribuídos no ano de 2023. O lucro líquido da Copasa nesse ano, no ano passado, foi de aproximadamente R$1 bilhão. Desse R$1 bilhão, mais de 3/4, foi para alimentar lucros de acionistas, para alimentar o capital privado e internacional. Isso, gente, é a cara de uma privatização escamoteada que já está acontecendo com as nossas estatais. A PEC e o desejo de venda absoluta das estatais que está tramitando na Assembleia Legislativa e contra a qual a gente está lutando, que tira do povo o direito de decidir sobre o seu futuro, sobre as empresas enquanto um ativo do Estado para gerar justiça social, ele vem acontecendo diariamente com o desmantelamento dessas empresas. Essa semana saiu uma matéria sobre o desejo do Zema de transformar a CEMIG numa corporation. A ideia é de fazer o desmembramento da empresa e a privatização por partes. A deputada Beatriz, inclusive, entrou na justiça contra a entrega de diversas pequenas usinas hidrelétricas da CEMIG para o capital privado. Então, a ideia é desmembrar, vender em partes e desinvestir. Esse cenário que matou João Vitor, esse cenário que deixou a população sem água em 2023, faz parte de um cenário de desinvestimento. A terceirização de atividades fim dessa empresa, que produzem tantos acidentes, que a gente pode chamar de crime também, faz parte desse cenário de desinvestimento. O apagão, seja ele energético ou hídrico, faz parte desse cenário de privatização já em curso dessas estatais. Nós vamos lutar contra a entrega e a privatização absoluta, mas é importante que aqui a gente discuta que a privatização está em curso. Ela está em curso. E para a gente freá-la, nós vamos ter que relacionar o que é o que acontece na vida cotidiana das pessoas com as decisões terríveis que são tomadas, como essa distribuição extraordinária de lucros no dia 17 de novembro. O Zema, gente, no entanto, foi derrotado um pouco pelo absurdo das propostas que ele traz. O regime de recuperação fiscal, que era defendido inclusive pelo Barbosa, secretário que quebrou o Rio de Janeiro, né? E que ontem, anteontem, essa semana, deixa o governo do Estado de Minas Gerais, vai tarde, né, gente? Vai-te embora, né? Ele tinha simplesmente a proposta de destruir as carreiras e o serviço público por 10 anos, vender todas as estatais mineiras e depois disso aumentar a dívida pública de 165 bilhões de reais para 210 bilhões. Nós denunciamos, isso não é uma alternativa. E essa denúncia, que começou na base, nos movimentos sociais, no sindicato, dentro do Parlamento Mineiro, foi abraçado depois, e é importante dizer que foi depois, pelo senador Rodrigo Pacheco, que vem discutindo hoje a proposta da federalização, que precisa ser debatida à exaustão. Porque é uma alternativa, mas ela não pode tirar a soberania mineira sobre as empresas estatais e nem retirar a necessidade de plebiscito sobre qualquer medida que afete essas empresas. Isso é muito difícil. Mas é importante também dizer que a federalização não é a única alternativa. Com a taxa de juros atualmente aplicada na dívida pública, ela é impagável. Então, o debate no Congresso Nacional, Rogério Correia, companheiro, sobre a revisão do índice de reajuste de juros da dívida pública, ele é mais do que urgente. Não adianta a gente federalizar as empresas se a gente não mudar o índice de IPCA mais 4, que hoje é praticado pelo Ministério da Fazenda. Isso é muito importante. É preciso que a gente não continue pagando os juros da forma como ele é feito. Porque se a gente fizer um encontro de contas sobre o que o Estado de Minas Gerais já abriu mão para a União, a gente vai perceber que há um desequilíbrio enorme nas contas
é muito importante que a gente debata. E a importância do investimento público, por fim. Esse fevereiro, né, foi marcado pelo Carnaval. O Zema tentou roubar o Carnaval e se apropriar do Carnaval, porque, para o nosso orgulho, as empresas públicas fizeram financiamento da cultura. E que maravilha que foi ver as empresas públicas fazendo financiamento da cultura. Agora, é um momento adequado, e eu tive presente em vários blocos conversando. Olha, Carnaval do Zema é coisa nenhuma. A CEMIG, a CODENGE, a CODEMIG são nossas. Então, esse recurso público do Carnaval porque a gente precisa de investimento na educação, na ciência, em vacina. Aliás, vacina que a gente precisou defender e levar o Zema ao STF. Vocês viram a representação, a reclamação do pessoal que fez o Zema ter que se explicar e recuar de praticar qualquer medida para impedir a apresentação de cartão de vacina na matrícula da escola das pessoas. Negacionismo aqui não se cria, e é importante que a gente defenda o SUS e defenda a vacina. Por último, gente, eu não podia deixar de aproveitar esse momento com tantas pessoas para fazer a denúncia de mais um golpe que está sendo praticado pelo governo de Minas contra o povo mineiro. Vocês viram que no ano passado aumentou 2% de impostos da cervejinha, do refrigerante, de diversos itens. Do latão, sacanagem, do latão. Esse recurso, a gente denunciou na época, né? É na verdade um recurso que o Zema está querendo surrupiar para fazer um acerto de contas com os empresários da Localiza. Mas no projeto de lei ele colocou que era para o Fundo de Erradicação da Miséria. O Estado de Minas Gerais atualmente investe menos de 0,20% em assistência social e nas ações de erradicação da miséria. São 81 milhões de reais que ele manda para o Estado inteiro, como se isso resolvesse o problema dos CRAS, dos CREAS. O Zema acha que cada família mineira em situação de extrema pobreza tem que receber R$ 2,40 por mês, e isso é a contribuição que o Estado vai dar. Pois bem, no final do ano passado, nosso bloco aprovou uma emenda, eu fiz essa emenda, que destinava a integralidade desse recurso, R$ 1 bilhão, para as famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. O Fundo de Erradicação da Miséria estaria atrelado ao Fundo de Assistência. Isso faz, né, com que a gente salte de uma contribuição de 80 milhões de reais para uma contribuição de 1 bilhão e 80 milhões de reais para a assistência social do Estado de Minas Gerais. Isso foi acordado, isso foi construído, mas o Zema vetou. Então nós agora estamos nos mobilizando e chamando os municípios para fazer o debate de que a erradicação da miséria não pode ser surrupiada para pagar os juros de dívida que ele, aliás, nem está pagando. O dinheiro da erradicação da miséria tem que ficar em Minas Gerais. E por último, gente, essa luta aqui é uma luta pela soberania. A soberania é mulher, a soberania é preta, a soberania é periférica, a soberania é trabalhadora. E o Zema é a antítese disso. O Zema é a antítese disso. Então a defesa da soberania das nossas estatais precisa ser encarada no rosto da maioria das pessoas que está aqui nesse auditório. Mulheres, periféricos, trabalhadores, movimentos sociais que não vão permitir a entrega das nossas estatais. Porque a água dentro de casa para tomar banho, para beber, para cozinhar é fundamental. Porque energia é fundamental. E quando a gente fala de privatização, a gente está falando do roubo da nossa dignidade. O que é mais caro para nós? Democracia e soberania de verdade é o povo, as mulheres governarem as cidades, o Estado de Registrando aqui 3 de Giovander, 24 de fevereiro